Essa imagem que a gente forma da gente mesma, né? Ela compete uma imagem física, né? Os aspectos físicos do nosso corpo, é o tempo aqui, o espaço e o tempo, e Ah, as sensações internas, viscerais, né, de batimento sim. cardíaco, são essas sensações interoceptivas Aham. que o artigo trata, né? Então, isso ajuda a gente a formar a nossa imagem corporal. A nossa imagem de corpo, a imagem de quem a gente é, ela é formada por vários aspectos, né? Um desses aspectos é a interocepção. E a esterocepção é aquilo que a gente sente na pele, né? Uhum. Que não está relacionado às vísceras. E então é um estudo inicial, depois eu vou compartilhar com vocês o, o artigo, porque assim, por que estudar, né, sobre interocepção? Justamente porque o trabalho da fisiopélvica com exercícios depende do estímulo da percepção corporal. Então, quando eu Uhum. trago sensações de peso, de tensão, de tração, de temperatura, né, de alívio de tensão, tudo isso eu trago para este corpo, para esta pessoa, informações de como ela percebe o corpo. Alguns distúrbios que vão interferir na forma como essa pessoa percebe esse corpo, Olha, exato. né? Então, esse artigo ele trouxe os distúrbios, né, que estão relacionados com os distúrbios de percepção interoceptiva, que tem a ver com as vísceras. Uhum. Batimento cardíaco, a alteração da respiração, essas sensações emocionais internas, né? Frio na barriga, né? Gelo no coração, angústia, né? Quando a pessoa fala assim, eu me sinto angustiada, ela fala de um peso no peito, né? E então a forma como ela traz essas sensações internas não são só sensações de batimento cardíaco, de frequência cardíaca, mas também está relacionado com a forma das emoções, né? Como ela traduz isso, né? Do emocional dela. E sempre que tiver componente de depressão e ansiedade, vai ter um distúrbio de interocepção, vai ter uma alteração na forma como ela percebe o corpo. Então, se a gente faz uma ponte, né, desses aspectos de interocepção nas mulheres com dor pélvica que a gente atende, né? Uhum. Então, o que que acontece? Ela tem a dor durante muito tempo. Sim. Então, teve uma inflamação no sistema aferente que chegou nesse córtex frontal, que é onde está relacionada essa percepção corporal, que se desenvolveu Uhum. exacerbadamente por conta desses estímulos contínuos de dor, né? Então, isso faz com que ela tenha um excesso de atenção para a dor pélvica dela. Sim. Então, é interessante que toda paciente que a gente atende, que tem um distúrbio pélvico crônico, parece que ela conhece muito detalhadamente Como, né? minúcias daquela disfunção, daquela dor, de como ela sente o corpo. Assim, não, eu estou sentindo isso, não, mas eu sinto isso também. Eu estou com um caso mais complexo de uma paciente com infecção urinária de repetição, né? E eu percebi que ela tem um apego com essa disfunção, porque de alguma forma ela busca entender o que é que está acontecendo com ela, ou por que que nenhum médico resolve o problema dela, são tantos anos tratando, já fez vários tratamentos. Então, de alguma forma, o esquema mental dela se fixou nisso, que faz com Fechou. que ela sempre busque isso, ela não consegue mais se desvencilhar dessa imagem do sofrimento, dessa dor, Sim. né? Então, aí,
que que acontece? Ah, tudo dói demais, né? É uma extrema sensibilidade. Então, isso me chamou a atenção também, porque assim, eu trabalho com respiração, que vai, a partir da respiração, ela vai percebendo as tensões do corpo. Uhum. E como é difícil para ela atingiu um nível melhor, assim, de consciência, da atenção, de uso da respiração, mas como é difícil ela se ver numa outra imagem, né? Então, Sim. por mais que a gente tenha recursos ali na fisioterapia, de estimular uma percepção daquele corpo e tentar reprogramar essa mente para uma nova consciência daquele corpo, a gente ainda não tem os mecanismos adequados para fazer virar a chavinha dentro da fisioterapia. Então, eu não sei se quem está me ouvindo aí faz sentido isso, Cleima, Priscila, né? Então, assim, a gente tem alguns caminhos que parecem abrir novas perspectivas para a fisioterapia no âmbito do corpo e da mente, principalmente pelo trabalho de percepção corporal. Porém, a gente ainda não tem esses caminhos bem estabelecidos. E de que forma que a gente pode trazer uma fala, um acolhimento que realmente trabalhe essa interocepção para virar a chavinha, entendeu? Para virar a chavinha daquela imagem que está distorcida, né? Eu posso falar? Pode, claro. Eu acho que faz sentido porque você está falando dessa imagem corporal que ela tem dela mesma e que ela não consegue se ver de outra forma. Eu fico pensando, por isso que talvez seja tão difícil o trabalho de percepção para essa pessoa que está, vamos dizer, com esse mecanismo cerebral viciado nesse olhar. Então, por exemplo, quando Viciado você dá mesmo. Você né, usou a quando você palavra dá certinha. de percepção, não era essa palavra, mas aqui veio. Ela não consegue, tipo, ela tá te ouvindo, dá os comandos de percepção, ela entende, mas ela não consegue, talvez, porque ela não consegue nem se ver naquele lugar, embora ela esteja ali para isso, né? Tipo, nem sei se tem sentido isso que eu tô falando, mas é uma dificuldade que eu acho que faz muito sentido a dificuldade que tem dessa mudança, né? Porque, assim, por exemplo, se você for pensar no comportamental de um paciente ortopédico, você vai pedir para ele mudar o hábito de sentar, ou de fazer aquilo, ou de colocar intervalos, ou de alongar, ou de fazer qualquer coisa, e ok, mas aí é muito mais profundo, né? Porque é uma percepção dela mesma, então é comportamental também, seria uma terapia cognitivo-comportamental, ok, mas será que esse cérebro que está viciado, que eu não encontrei a palavra ainda aqui na minha cabeça, consegue virar essa chave, como você falou, né? Eu acho que é isso. Por isso que faz sentido a gente não saber ao certo como usar essa ferramenta, como fazer para conseguir virar essa chave, né? Opa. Não, microfone. Desligou o seu microfone. Eu percebo que é isso mesmo, o cérebro fica viciado naquele mecanismo e não consegue se desvencilhar disso. E aí, é, a gente a gente entender esses mecanismos que estão presentes nas nossas pacientes e que interferem no resultado do nosso tratamento. Porque para ela mudar hábito de vida, ela precisa se perceber. E se ela tem um distúrbio de interocepção, como é que você vai trabalhar essa interocepção dela? Porque tem questões Exato. que não são da físio, né? Então, se ela. Vamos pensar no básico: ansiedade e depressão. Né? Não vamos entrar nem. A gente já tem. Eu já atendi paciente com espectro autista,
Aí eu percebi a dificuldade que ela tinha de entrar em contato com ela mesma, como isso era sofrido, entendeu? Sim. Então, por exemplo, a síndrome do intestino irritável tem muita alteração de intercepção. Ela percebe exacerbadamente o funcionamento daquele intestino, de como aquilo traz dor, desconforto, e aquilo vai fazendo parte da vida dela. Quanto mais vai mandando mais estímulos, e a vida da pessoa vive em função de como ela percebe esse intestino. É. Né? E, por exemplo, essa paciente de infecção urinária de repetição, ela sempre está pensando assim, não, eu vou descobrir que eu tenho uma coisa. Então, agora ela fez uma batelada de exames de novo, porque ela sentiu uns gânglios na região de fossa ilíaca, que é ali da pelve. Eu falei, mas se você tiver com infecção, o gânglio vai estar aumentado. E aí ela procurou médicos que são especialistas em ultrassom, de abdômen, de pelve, para realmente achar aquele gânglio que estava aumentado, né? Então, ela já fez tratamento, está na segunda dose de tratamento de imunoglobulina, né? E aí, se eu pergunto para ela assim, como é que você está? Ela fala, ainda dói muito, nada melhora, né? E aí, quando você vai para o movimento corporal, é um movimento que ela não consegue destravar, ela mexe total em bloco, né? Ela não consegue soltar esse movimento harmônico da pelve, entrar em contato com essa fluidez, é como se isso não fizesse parte dela, como se ela não abrisse a possibilidade, que aí entra no que a Denise comentou, né? De que ela possa viver essa experiência desse movimento fluido da pelve. Liris, Oi, querida. oi, boa noite, Boa pessoal. noite. Então, às vezes, eu acho que essas mulheres da dor pélvica crônica, elas nem têm a infecção urinária de repetição, né? Não sei se você percebe isso, pelo menos no meu Sim. trabalho, muitas delas tinham um rótulo de infecção urinária de repetição, mas e cadê esses exames? Não tinha, não tinha. Uhum. E eu escrevi ali no chat, Liris, a gente tem que ficar atento, porque às vezes, por trás de todo esse comprometimento visceral e desse não bloqueio central lá para, tipo, ó, vamos acordar, vamos pro dia, vamos estar bem no dia, né? Que elas não têm isso. Tem um fator secundário de ganho. Ah, é Uhum. porque o meu marido me dá colo se eu tiver essa dor. Uhum. Você entende? Todo aspecto tem um ganho, né, quando é crônico. Sim, e principalmente familiar, porque a gente trata não só num esquema multi, como você acabou de dizer, né? Isso. Psiquiatra, nutri, todo mundo. E assim, abordando a família também. Eu até estou pensando, ó, a gente precisa fazer um trabalho, e já tem alguns trabalhos nesse aspecto, como é que essas famílias são tratadas? Porque a família sofre junto, ou a parceria, ou enfim, quem tiver, o cachorro, entende? Quem tiver junto, quem tiver junto. Ai, só coloquei um plus aí, desculpa, vou no Imagina, carro. imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade de estar com a gente, mesmo no carro aí. Maravilhosa. A Cleima tem um trabalho com. Depois ela pode até falar um pouquinho, mas ela usou mindfulness, né, Cleima? Isso, eu usei mindfulness porque eu queria fazer esse trabalho que você acabou de falar, que é um trabalho top-down, né? Que assim, antes de passar por esse córtex frontal, a gente tem áreas centrais cerebrais que muitas vezes catastrofizam essa dor ou nos ajudam a linifiar, deixar mais leve, né? É, no mindfulness, o mindfulness nos propicia esses centros cerebrais a propiciar
essa leveza cerebral, essa leveza de enfrentar o problema da dor. Ah, a minha dor é simplesmente a dor, e não a dor mais não ter um relacionamento com o marido, e não a dor mais não acordar de manhã e ir trabalhar, entende? É isso que eu tentei comprovar no trabalho do doutorado. Se Deus quiser, venha. É desvincular a dor desses aspectos secundários e ver a dor pela dor. Isso, e até que são aspectos viscerais, como se falou, né? Porque de repente ela é internada no hospital e ela tem dor de gases. É. E chega a um internamento, entende? Entendi. Olha, E não é de forma consciente isso. não, de maneira alguma, É. de maneira alguma. Conscientemente, elas estão muito conscientes que são donas daquela situação e tudo, como a infecção urinária. A gente atendeu mulheres que elas diziam, nossa, mas eu fui internada, eu fui medicada várias vezes por infecção urinária de repetição e não tinha infecção urinária, era só o sintoma da infecção urinária. E tudo aquilo que a pessoa muda na vida dela à medida que ela percebe aquele sintoma. Sim, é como você falou, ela às vezes se escraviza do sintoma, né? Agora, assim, você entende que às vezes essa escravidão tem um ganho secundário, principalmente familiar, ou assim, tipo, de alguém que as ame, ou que os ame, enfim. Interessante. Eu acho bem bacana o mecanismo do mindfulness, né? Que traz para o estado de presença. Porque quando a gente vai usando dentro do trabalho da físio, a percepção do corpo, né? De tensão, de pressão, de peso, de leveza, de calor. E são recursos que não são do mindfulness, né? Mas te traz para o estado de presença. Então, São, Liris, oi? são do mindfulness, aí que Ah, você são está do errada. mindfulness. São, porque assim, ó, tudo que você puder colocar, você vai colocar no mindfulness como a tua terapêutica. Você não está fazendo uma meditação de mindfulness, mas Entendi. você está trazendo para o teu momento presente tudo isso que você falou. É. Tudo isso que você falou. Né? É assim, e além disso tudo, é aquela história do pensamento. Né? Então, assim, vem pensamento, ai, mas meu marido vai falar o que de mim e tal. Obrigada, pensamento, vai, pensamento. Eu só estou sentindo a dor agora. Entende? Tipo, Entendi. é não catastrofizar, que é o que elas fazem. O que dizer, a gente faz, né? E o fato de catastrofizar já é um distúrbio, né? Já Sim, entrou. E aí sim, entra para esse córtex frontal. Você sim. tem que trabalhar no nível antes de entrar para o córtex frontal, é isso? Na verdade, o córtex frontal só é o que percebe tudo. Né? O córtex frontal é aquele sargento que fala, não, está acontecendo isso, então faça isso, está acontecendo isso, aquilo. Só que ele recebe ordens de centros cerebrais, talâmicos, memórias afetivas. Né? Você toca lá, de repente ela começa a chorar. Ué, ela Exatamente. tocou porque ela está sentindo, piorou a dor? Não, não piorou a dor, mas a memória afetiva daquilo vem às vezes de uma infância, né? A gente não sabe do que vem essa dor crônica, né? A gente não Ou o sabe que dessa história. exacerba essa dor crônica. É. Nossa, é um labirinto, Liris, é um É um labirinto. E assim, labirinto. é, 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 Ô, é. Liris, Oi, querida, pode falar, você tá me Alexandra. vendo? Olha só, aqui uma vez vocês falando e me veio uma paciente na minha cabeça que eu atendia, só que tem muitas pessoas que não querem sair dessa doença, né? Essa, no caso, então, eles não achavam nada nela e foi diagnosticada fibromialgia, porque não. Fibromialgia, né? Dói tudo. Aí, com várias sessões de fisioterapia, não na pélvica agora, já faz um tempo que eu atendi ela aqui da cidade.
E ela me contou muitas histórias do marido dela, de traição. Era uma mulher de 55 anos. E eu até, meu Deus, né? Mas eu não sou psicóloga, comecei a ouvir aquilo ali, ela falou vários relatos, só que eles são pessoas que têm muitos bens, terras. Aí um dia eu falei para ela, mas fulana, quem sabe não é melhor então cada um viver na sua casa, né? Daí fui falando assim, né? O que que tu acha? Daí ela disse, não, mas não tem como separar tudo que a gente tem que se aguentar assim mesmo. Tudo bem, né? Eu vou dizer o quê? Quem sou eu para opinar, né? Ou para julgar? Eu disse, não, eu também acho, tem teus filhos, concordei com ela, né? Mas e até hoje ela mora aqui na cidade, a minha cidade é bem pequenininha e continua doente. Então tu vê ela, ai, tá tudo bem, não, tô mal, vim do posto agora, fui buscar remédio, fui fazer exame. Ela nunca melhora, é esse ciclo vicioso, sabe? E daí o marido era meio ruim, daí quando ela ficava em crise de dores assim no corpo, o marido dava um pouco de atenção para ela. E isso tem muitas mulheres assim, sabe? Tá sempre deprimida, daí um remédio, toma um remédio, daí já vem tomando outro, e a fibromialgia me ataca. É isso que a gente escuta, né? Vocês também devem ter casos assim. Mas o que as colegas aí falaram de ser um pouco tipo assim, infecção urinária, que vocês falaram, para chamar atenção aqui no interior, tem muito disso. Eu nunca melhoro da minha dor, porque assim a família dá atenção para mim. Mas é difícil de mudar o pensamento, assim, dessas pessoas, né? E também da gente observar como a gente reage também, né? Quais são os mecanismos, Acontece os na no... capital também, né, Lídia? Exatamente. Como são os nossos mecanismos quando a gente se depara com situações que às vezes saem do nosso controle, né? Essa paciente que eu estava contando, ela começou os sintomas depois do falecimento do pai. E quem era o pai? O pai tinha empresas, né? E ela era o braço direito do pai. E depois que o pai faleceu, a família decidiu vender as empresas e desde então ela está sem trabalhar. Mas foi quando ela foi mãe, né? Pôde se dedicar à maternidade e ela é muito feliz como mãe. E aí, quando eu estava fazendo a proposta de movimento com ela, e essa proposta de movimento é trazer muito para um estado de presença, Alexandra, olha só, vê se faz sentido para você. Do quanto eu posso viver bem a partir de hoje, do quanto eu posso experimentar sensações de prazer no meu corpo, de bem-estar, enquanto eu me movimento. O que é essa sensação de entrar em contato com esse movimento fluido, gostoso? O que é se permitir fazer esse movimento gostoso? Né? O quanto eu me permito soltar, não ficar preocupada se estão me olhando, né? Se eu estou sendo ridícula, e simplesmente fechar o olho e se descobrindo, né? O que importa é o aqui e agora, né? E aí eu mergulho nas sensações do meu corpo e eu vou sentindo para onde o meu corpo vai me levando, né? Ah, por que que ali está durinho? Por que que eu consigo perceber que eu não consigo fazer esse movimento fluido, que eu vou como um bloco? Como que eu percebo isso? Então, são tentativas. Eu não tenho formação em psicossomática, nada disso. Até eu tinha convidado uma fisioterapeuta para participar, mas ela não pôde estar com a gente. Que é justamente, será que esse é... Eu percebo de coisas que eu estudo que esse é um dos caminhos, mas que não é só isso. Eu acredito que tenha formas, é, é, palavras-chave que você usa para mudar essa chavinha, entendeu? Ainda não achei quais são essas palavras. Faz sentido, Cleima? Então, Liris, eu acho que tem que, assim, eu também não tenho a minha formação, eu tenho formação básica em mindfulness, yoga e tal, mas eu acho que a gente precisa ter armas para trazer essa mulher para o presente, né? E tudo que a colega acabou de falar lá da cidade dela e tudo, a gente vive no dia a dia da gente.
né? Então, vocês entenderam como nas várias pacientes que vocês colocaram existem ganhos secundários? Ah, eu sou a mão direita do meu pai, o meu marido me traiu no passado, mas agora ele continua me dando amor. E será que se eu perder essa dor, o amor continua? Nossa, é a grande custo isso, né? Mas assim, trazendo para a realidade de quadro clínico presente da gente, o mindfulness está no nosso toque, no nosso fazer com que elas entendam, eu acho, essa percepção da dor, sobretudo, né? Mas assim, tem alguns insights assim que são bacanas, Lidia, mas não é receita de bolo, eu acho que não é. Não é, não é. Não, não. E é Não, eu interessante que é acredito, insight mesmo. não, acho que Pode falar. acredito que não é receita de bolo porque cada pessoa é única, né? É. Cada ser Sim. humano, tanto que eu vou contar rapidinho para vocês. Desde que eu me formei fisioterapeuta, eu sempre atendia várias pessoas junto. E isso sempre me incomodava, porque eu penso, se fosse eu não ia gostar. E hoje já, há 10 anos, graças a Deus, eu consigo atender meus pacientes individual. Eu tenho 2 grupinhos que eu trabalho yoga, mas a físio hoje eu trabalho só individual. Então, isso é muito bacana, porque eles também conseguem contar as coisas pra gente e a gente consegue ir moldando esse paciente do melhor jeito possível. E eu me identifico nesses atendimentos, sabe? Eu acho que quando o paciente nos procura, ele vem para melhorar a qualidade de vida, né? E daí eu consigo atender ele sozinho, isso é muito bacana, porque então não tem essa receita de bolo. Não tem como eu atender, tipo, 10 juntos e os 10 fazerem a mesma coisa. E aí que a gente consegue realmente dar uma atenção personalizada, né? É isso aí. Dar uma atenção que realmente transforma a vida dessa mulher, né? A forma como essa paciente que eu estou comentando percebe esse movimento, ela fala assim, ah, mas eu não consigo fazer como você. Eu falei, não é para você fazer como eu, né? Ela não consegue estar nesse lugar de fazer por ela, de sentir por ela. Ela me olha e fala, ah, mas eu queria fazer um movimento igual você. E aí Eles dizem isso. um relato dela foi assim, ah, minha irmã, ela dança, ela vai em Lindamente. quadra de samba. Ela é Ixi, super da bateria, de não sei o quê, né? Eu falei, olha que interessante, né? A irmã talvez tenha percebido algumas questões que interferem no corpo dela, e no trabalho do samba, ela entrou em contato com essa mobilidade, com essa fluidez da pelve, né? Com esse feminino. E aí, uma coisa que ela me falou também, ela falou assim, ah, como eu sempre fui o braço direito do meu pai, as pessoas, para me respeitarem, eu tinha que ser muito firme, né? Muito séria, muito firme. Senão as pessoas não me respeitavam. E ela realmente é uma mulher bonita, uma mulher alta, assim, né? E aí eu fiquei imaginando, eu falei, nossa, como essa rigidez foi necessária para ela dentro desse papel que ela desempenhou durante muitos anos. E que a coisa não é falar para a mente, olha, você vai esquecer quem você é. Não, é colocar algo bom neste lugar. Você também é essa pessoa que precisou ser isso, ser forte, ser mais rígida para ser respeitada. Agora a gente pode olhar com mais amor, com mais autocuidado, né? Para que essa pessoa que precisou da rigidez também possa entender que ela pode vivenciar essa fluidez, né? Liris, e quanta cobrança será que tinha, assim, com relação a esse pai para com ela? Que tanto agora ela se autocobra. Então, assim, uma coisa do mindfulness que eu acho muito legal é a autocompaixão. Se ela não aprender a ter autocompaixão com ela mesma, tipo, não baixar a bola desse sargento interno aí, né? Ela nunca vai conseguir, mas assim, ela tem que sentir isso de se acolher, talvez nesse trabalho assim mais que a gente faz corporal é isso, dela se pegar no colo, dela tipo baixar a guarda desse sargentão aí que tá atrás dela, né?
Uhum. É É, autocompaixão, Lidice. E assim, mindfulness, poxa. autocompaixão e corpo estão tudo junto. Tudo junto. A gente tem que estudar isso. Tem, a gente tem que estudar, Cleima, porque assim, a gente cuida de pessoas e as pessoas trazem toda essa história, toda essa experiência de vida naquele corpo, naquela disfunção do assoalho pélvico, naquela disfunção de bexiga, naquela disfunção de intestino, né? Então, é começar a mapear como que se estabelecem essas disfunções entre o corpo e a mente, né? Sim. Às vezes não vai mudar muito a forma como a gente trabalha, mas, por exemplo, se você trabalha com biofeedback, você ter algumas chavinhas ali na hora de trabalhar o exercício pode ter uma repercussão melhor ainda nesse mecanismo de quebra desses ciclos patológicos aí, né? Disfuncionais. E até de entender como é que o paciente se entende, né? Porque ele pode ser aquele depressivão, mas pode ser aquele que compete com ele mesmo, né? Então você tem que fazer abordagens totalmente diferentes. O que a colega falou de tipo assim, desculpa eu aqui sem olhar, né, direito, mas é, às vezes a gente fala muito dessa coisa do individualismo e tudo, mas até no yoga ali, ou no trabalho que vocês colocaram, às vezes entra um pouquinho naquela coisa do jogo do contente, né? Ah, eu tô bem vendo a minha irmã, no caso dela, não, porque a irmã ainda era mais solta no samba, né? Mas como a colega falou, às vezes num grupo, a gente vê a pessoa que está do lado numa condição um pouquinho pior que a gente. E, infelizmente, a gente ainda está numa evolução do planeta que, quando a gente vê alguém que sofre um pouquinho mais, você fala, pô, mas eu tô bem, né? Então é melhor eu ficar bem. Tem É isso, isso né? mesmo. Ah, esse é um parâmetro de percepção, de interocepção das emoções, né? Sim, sim, sim. Ah, não, a pessoa tá pior que eu, então eu tô bem. É tipo Poliana, né? Todo mundo leu É, da nossa época lá, Poliana, então eu acho que é mais sim, ou menos sim, isso. é isso mesmo. Mas eu não acho que isso seja ruim, né? É... Entender que, tá, não sou tão ruim assim, mas tem coisa para fazer, né? Tem coisa para cuidar. É. E quer comentar alguma coisa, Denise? Não, eu ia perguntar, e agora como é que a gente faz para achar aonde que a gente vai usar a chavinha para virar isso, né? Eu posso ver É, tipo, em duas situações, uma por mim mesma e outra que agora eu estou fazendo algum trabalho com massagens. E é isso tudo que vocês estão falando, porque as pessoas têm essa dificuldade mesmo dela se soltar, mas está tudo muito corrido, né? Então, eu falo assim, com o trabalho também de mindfulness, eu coloco a pessoa para ela se olhar, né? Para ela ver que o momento é só para ela, não é? Tá, mas o meu marido. Aí fala, não, deixa ele para lá, deixa ele lá para fora, você consegue, né? Então, é um trabalho assim muito minucioso até, né? Porque você tem que ter uma forma sutil de conversar com a pessoa também, né? E elas vão, às vezes, vão se percebendo isso com o longo do tempo. Uma coisa que você pode falar, ó, agora e vai fazer sentido lá na frente, né? E muita gente também tem isso. Eu já escutei isso. Não, Denise, o que você falou na semana passada foi perfeito. Então, eu consegui melhorar nisso, eu consegui melhorar a minha respiração, eu consegui olhar mais para mim. Eu falar, então, agora vamos virar mesmo essa chave, né? Então, eu agora, com as massagens que eu estou fazendo, eu vou realizando isso, mas eu também olho para mim, né? No meu segundo momento, de falar assim, puxa, Denise, não se sabota, né? Da onde que vem o seu intestino irritável? Da onde vem a sua fibromialgia? Da onde que vem tudo isso, né? Você também tem que virar o botão e falar chega, né? Apesar que eu já fiz isso também, né? Já falei, não, chega de tomar remédio porque
Eu só estou gastando o meu dinheirinho lá na farmácia e fica lá, e você fala, nossa, os médicos já me dispensaram também. Eu falei, nossa, já me senti tão rejeitada. Mas, assim, foi bom? Foi bom que eles falaram tchau, Denise. Claro que não pela conduta médica, né? Isso, claro que não. Mas, assim, eu falo assim, pô, então, realmente, chega de ter essas dores, né? Da onde que está vindo tudo isso? Por que que você está tendo esse desgaste todo e se conformar com a dor, né? A gente, com a fibromialgia, a gente vai se conformando com ela. Ah, dói porque dói, né? Não porque dói que você não teve um momento bom com alguém ou que o seu dia não foi legal. Então você tem que começar a olhar tudo isso, né? Porque aí vai realmente na dor do teu corpo. Então eu estou aprendendo também a fazer isso. Já falei assim, não, chega de dor. Chega de dor física, eu não posso ficar convivendo com ela e falar que tá tudo bem. Ah, tá tudo bem, Não né? é Não, esse não o caminho, tá. né? É. Não, não é Ou o não tô caminho. com dor. Como é que eu falo assim, do tipo, não, eu enrijeço, que isso também são formas da gente superar, né? Você enrijece e vai fazendo as coisas, porque você tem que ser produtivo. E com o passar do tempo, você vai cansando também disso, né? Eu acho que talvez para as pessoas, quando vira a chave, elas cansarem dessa situação e Mas começar a também a se gente pode. abraçar mais, né? Então, Oi? mas Denise, eu acho assim, Denise, você já tá dona da tua chavinha ali, né? O que eu faço com alguns pacientes é talvez trazer essa parceria para o consultório. Porque Sim. assim, você tá dona da tua chave, mas a gente tem pacientes que querem se tocar, tá? Ah, mas eu tenho uma dor, você mostra onde tá a dor intraperineal, viu? Tá sentindo a tua dor? Tá, ela tá aqui e tal. Ah, eu vou me tocar. Só que de repente ela é uma garota de programa e a unha dela tem 3 centímetros de comprimento. E ela não consegue se tocar. E ela nem quer se tocar. Porque tem Aham. muita coisa por trás disso, né? Eu tô falando um quadro real do dia a dia. Daí acho muito legal assim, mas quem que se importa com você? Quem é essa parceria real? Sempre tem alguém. Ou se não tem, ela é muito dona do nariz dela. Não estou falando da tua parceria, mas achei assim a forma como você falou muito resolvida, né? Que a gente não vê paciente assim no consultório. Não, não, eu digo, eu estou colocando por mim, porque eu também não vejo Sim, pessoas assim. Eu atendo as sim, pessoas e elas são muito difíceis da gente chegar até elas, da gente chegar no ponto dessa sim, dor. Ela sabe que ela sim. está com dor, tá, mas está doendo, posso tocar? Pode, mas sabe, com aquela atenção toda que você fala, puxa vida, né? Vamos ter cautela, vamos E usar não, mais as não é fácil. palavras para a gente poder chegar. Não é fácil, assim, hoje no consultório particular é mais fácil, confesso, mas das mulheres da dor pélvica crônica, que eram mulheres mais humildes, das 50 e 60 mulheres, vieram 3 da parceria. Tirando as que não tinham parceiro mesmo, mas de todas, eu convidei todos, e todos, todas, enfim, qual fosse a parceria, vieram 3. É Uhum. difícil. É E, difícil, é e difícil. é muito interessante, assim, esse artigo, ele fala, né, ele traz umas questões de fisiopatologia, né, traz uma leitura dos transtornos psiquiátricos, dos distúrbios de desenvolvimento, distúrbios neurovegetativos e neurológicos que estão envolvidos nessas anormalidades interoceptivas, né? E a ideia do artigo é sugerir direções futuras para melhorar a compreensão e diagnóstico de tratamento desses distúrbios. Sim. O que eu achei difícil, né, é entender o mecanismo cerebral mesmo. Pelo artigo, ele é mais superficial, então acho que realmente buscar alguém que possa dar uma aula, né, para que a gente possa entender melhor. A interocepção ela é definida como uma sensação do estado fisiológico interno. Ela desempenha um papel fundamental, reflexos homeostáticos,
que tem a ver com o equilíbrio interno do nosso corpo, né? Nos estados motivacionais e nas sensações que contribuem para as experiências emocionais. Então, eu trago aqui, assim, muito para entender, batimento, por exemplo, tô numa situação que disparou uma ansiedade, acelerou o batimento cardíaco, a respiração ficou mais rápida e curta, né? Então, eu percebi isso como uma sensação de medo, né? E aí, quais são as experiências emocionais que eu tenho com relação a isso? Eu consigo me autogerir, do tipo, me acalmar, respirar mais fundo, trabalhar o aqui e agora, do tipo, onde é que eu tô, né? Tá tudo bem, não entrar nesses ciclos catastróficos, ou eu entro nesse ciclo catastrófico e disparo uma reação descontrolada de ansiedade, né? Então, eu usei isso mentalmente para eu entender o que é esse distúrbio de interocepção. Que envolve a sinalização aferente, que é aquilo que chega no cérebro, a representação central, né? Que é essa representação que vai para o córtex, né? E aí que é responsável, porque você tem a via aferente, via eferente, que vai mandar as informações para o corpo se autorregular, né? E que esses processos, às vezes, são conscientes, mas nem sempre são conscientes, às vezes eles são inconscientes, né? E o sistema nervoso autônomo, pelo nervo vago, a gente sabe como o vago regula todas essas questões, né, de frequência cardíaca, de frequência respiratória, né, as sensações do intestino também, né? Então, trazendo experiências emocionais. Então, eu percebi a importância da gente estudar sobre essa autorregulação do nervo vago, esse estímulo do nervo vago. E tem exercícios de respiração, tem exercícios da yoga, né, massagem de liberação, que ajuda a regular o nervo vago, né? O artigo visa fornecer uma visão abrangente da interocepção, que é a percepção do estado fisiológico interno do corpo, como essa percepção sustenta reflexos de autorregulação, né, internos, estados motivacionais e experiências emocionais. Investigar anormalidades interoceptivas, o artigo busca entender como a integração e o controle inadequado dos sinais interoceptivos originados no cérebro e ou na periferia podem perturbar o sistema corporal e estar implicados na fisiologia de diversos transtornos. Implicações clínicas. Um objetivo central é explorar as implicações clínicas das anormalidades interoceptivas em transtornos psiquiátricos, transtornos do desenvolvimento, doenças neurovegetativas e neurológicas. Depois eu vou estar escrevendo isso como um resumo do artigo. Além dos distúrbios somáticos das interações cérebro-corpo, como distúrbios digestivos, funcionais e dor crônica. Aqui que entra muito, né, essa questão do corpo e da mente dentro dos aspectos que a gente vê na fisiopélvica. Direções futuras, o artigo também sugere direções futuras para a compreensão, diagnóstico e tratamento de distúrbios relacionados à interocepção, destacando a necessidade de identificar marcadores interoceptivos para diagnóstico e prognóstico, e desenvolver novos alvos intervencionais para o tratamento. Mas é difícil, por exemplo, ele vai falar aqui, é difícil, como é que chama? Questionários, porque os questionários são mais genéricos e quando você trata de interocepção, é importante aquilo que a pessoa relata, né? Então, o questionário, ele seria muito abrangente e aplicado para várias pessoas, então ele não é muito adequado aí no diagnóstico. E esse desenho aqui, eu achei interessante, aqui é o mecanismo cerebral, né? Por onde sobe pela via aferente, né, as percepções desse estado interno, as alterações das vísceras, de dor, as sensações, né, corporais, qual o caminho que isso percorre aqui dentro do nosso cérebro, passando por várias áreas, né,
Isso tem que estudar mais a fundo. O artigo ele trabalha isso de forma mais superficial, porque não é esse o objetivo, né? Então, entendedores daí de neurociência podem falar melhor. E aqui o que traz de volta como um reflexo para equilíbrio dessa homeostase, né? Para homeostase. Então, distúrbios psiquiátricos, o vício, dor visceral crônica, distúrbios pélvicos, doenças neurodegenerativas, tudo isso aqui vai interferir nessa percepção corporal, né? E trazendo respostas que são respostas inadequadas. A representação mental da informação interoceptiva pode ser analisada em 3 subconstrutos principais. Eu achei isso aqui interessante, porque ajuda a gente a entender um pouquinho melhor. Então, primeiro, precisão na detecção de sinais. Refere-se à sensibilidade objetiva às sensações corporais internas, como detecção de batimentos cardíacos. Então, consigo detectar os sinais com precisão. Sensibilidade subjetiva envolve a autoavaliação da experiência interoceptiva, como em questionários de autorrelato. Então, os questionários eles podem auxiliar a pessoa a identificar essa percepção subjetiva daquele sinal que ela percebeu do corpo dela internamente, relacionado às vísceras. Consciência interoceptiva refere-se ao conhecimento metacognitivo das próprias habilidades interoceptivas, ou seja, o insight sobre essas capacidades, né? O nível de consciência ele está num nível muito mais profundo, né? Que é aí que ele chama do self, dessa imagem mesmo da pessoa, né? Consciência dela mesma. A disfunção interoceptiva em qualquer nível do neuroeixo pode afetar todo o sistema, sendo implicada na expressão de sintomas psicológicos e físicos em diversas condições. Identificar marcadores interoceptivos para diagnóstico e prognóstico, junto com novos alvos intervencionais, podem promover tratamentos mais eficazes e abordagens emergentes na medicina bioeletrônica. Então, esses marcadores, o que acontece? Quando o corpo entra em contato com esse aumento de batimento cardíaco, de frequência respiratória, isso vai alterar a fisiologia do corpo, né? Então, de você ter marcadores que ajudam a identificar isso. Aqui é que ele fala um pouquinho do fundamento teórico, né? Para a gente entender esse mecanismo de interocepção. O córtex insular é identificado como o principal substrato cortical para a representação interoceptiva, que é essa região do córtex, responsável por captar essas informações viscerais. Ele desempenha um papel crucial na integração de sinais interoceptivos com processos emocionais e sociais mais complexos. O córtex insular anterior, em particular, interage com redes frontotemporais, permitindo o acesso consciente a esses sinais. Então, isso aqui que aí já está no nível que eu realmente não entendo, se alguém quiser comentar alguma coisa, mas acredito que seja o que a Cleima também comentou, né? Tem aquelas áreas pré-frontais, né? Que para você usar mecanismos para não deixar chegar no frontal, né? Então, Liris, isso que eu acho que a gente tem que estudar mais a fundo na neurologia, porque aí que vem toda a memória, né? Aí que nesse córtex é que entra, entende? A memória afetiva, a memória de rejeição, a memória que entra no dia a dia, mas que vai piorar ou não essa dor. Ou até trazer à tona o que causou a dor, né? Por exemplo, no abuso de infância. Mas tem que estudar, tem que estudar. Porque isso tá mais profundo registrado no cérebro, né? Sim, sim. E essa interligação cortical é que faz isso, né? E às vezes nem é real, nem é real. Às vezes existem crianças que criam situações. É bem complicado.
Mas a pessoa cria situações porque teve algo que disparou isso, não necessariamente um evento real, é isso? Mas teve Isso algo que disparou. não necessariamente um evento real, mas as crianças criam situações desse tipo de transtorno real para elas. Até o fato de situações familiares de separação, por exemplo. A dor que elas sentem nessa ruptura do vínculo familiar com a separação dos pais, isso sedimenta num sofrimento que fica registrado nesse cérebro. Tão grande a ponto de dizer, não, mas meu pai era assim. E de repente você vai ver a luz do dia, aquela pessoa nunca foi assim. Mas para ela é assim. É porque não importa o que aconteceu, é como ela acredita, né? Uhum. Porque ela vive em função daquela imagem que está representada ali. E isso vai determinar as emoções dela, as ações dela, o comportamento dela, a partir daquilo que ela acreditou e registrou como uma verdade. Exatamente. Por isso que é muito difícil quando a gente entra num sofrimento que traz uma repercussão na imagem corporal, né? A gente trabalha na Unifesp com as atletas que têm distúrbios de imagem corporal e distúrbios alimentares, né? Então, acredito que isso também está relacionado nessa mesma região cerebral. Daí, quando entra na esfera alimentação, piora mais ainda, né? Porque vem aquela coisa de nutrição lá da infância, desde o experimentar frutinhas diferentes lá na sexto mês de vida, até como é que foi essa nutrição durante a primeira infância, né? E até com relação à mãe. Daí tem muita. Eu lembro que no trabalho das mulheres da dor pélvica tinha muita coisa assim da mãe nessa relação. Nossa, é complicado, Lídia. É bem complicado. Foi feita a experiência com a alimentação, né? Prazerosa ou não, naquele momento, né? É bem complexo isso, né? Você vê que a gente não para, porque a gente vai achando, vai buscando respostas. Que é isso, né, Denise? Respostas que acalentam o nosso coração, com o nosso sofrimento humano, né? E que nos dão um direcionamento para entender o sofrimento do outro também, né? Às vezes eu falo assim, o que eu posso fazer para não piorar? É, é verdade. Né? Já é uma ótima reflexão, né? O que eu posso fazer para não piorar? Acho que se a gente for sincera com o paciente, pelo menos não pesa tanto depois, né? Exatamente, exatamente. Respostas autonômicas, endócrinas, motoras e comportamentais, né? Tudo aí como resposta aí dessa rede autônoma central. Por isso que envolve o comportamento, por isso que é tão importante a gente trabalhar com experiências de mudança de comportamento com as nossas pacientes, né? Coordenar as respostas do corpo a estímulos internos e externos, garantindo a sobrevivência adaptativa de um ambiente incerto. É interessante, né? O corpo, a saúde é a capacidade de adaptação desse corpo, né? De autorregulação. Isso é um estado de saúde. Quando você perde essa capacidade, você acaba tendo a disfunção, a deficiência, né? As alterações. Então, como esse equilíbrio ele é importante para a função de saúde, né? Integração de sinais, e aí
outro mecanismo da interocepção é a integração integrada, a sinalização integrada em representações sensoriais, emocionais, cognitivas e motivacionais. Então, regiões, né, do cérebro que fazem a integração de todos esses sinais. E é interessante que, assim, o que é consciente, o que é inconsciente? Porque, principalmente num trauma, o que o cérebro dá conta de trazer para a consciência? E o que fica ali registrado no inconsciente? E por que às vezes, o inconsciente é que determina muitas das ações nossas, mais do que os processos conscientes? Uma reflexão aí. Percepção base, que regula funções fisiológicas internas, como pressão arterial e a temperatura corporal, através de reflexos homeostásicos. A gente tem o treinamento autógeno. Se vocês não conhecem, ele vai... Você conhece? Não, não está dando para te ouvir direito. Tá? Acho que é barulho lá de fora, passou um caminhão. Oi? Tá melhor? Não. Tá ouvindo? Cadê? Oi? Oi. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. O treinamento autógeno, ele é interessante porque ele trabalha justamente com isso, né? O meu braço está quente, 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 meu braço está pesado, pesado, pesado. Então, você vai repetindo frases para sua mente e vai percebendo os reflexos que isso tem no corpo, né? Então, ele chama de auto-hipnose, né? Um trabalho de auto-hipnose, é um trabalho bem profundo, assim, que a gente pode fazer de consciência e percepção corporal. E desse controle, né? Dessas respostas fisiológicas do corpo, a ponto de chegar a baixar bastante o batimento cardíaco, a frequência respiratória. Então, é interessante como o treinamento autógeno age nessa homeostase. E ele é muito utilizado para as crises de ansiedade mesmo. Não sei se a Cleima conhece. Alostase e estabilidade. Além da homeostase, a interocepção também contribui para a alostase, que é a estabilidade através da mudança. Esse processo envolve a alocação dinâmica e antecipada de recursos para garantir a estabilidade a longo prazo dos principais objetivos regulatórios do corpo. Eu não entendi direito o que é a alostase, mas eu entendi que, assim, a homeostase, ela está diretamente ligada a essa alostase. A homeostase é o equilíbrio das funções agora, e o que vai regular isso num tempo futuro é a alostase. Isso tudo vai contribuir para essas respostas adaptativas, os reflexos homeostásicos e as respostas alostáticas aos sinais interoceptivos são essenciais para a adaptação do organismo a desafios internos e externos. Esses processos permitem que o corpo responda de maneira eficaz a mudanças no ambiente, mantendo a saúde e o equilíbrio interno. Distúrbios psiquiátricos, relação com a depressão e ansiedade. A disfunção interoceptiva é central para a compreensão de muitos transtornos psiquiátricos, incluindo depressão e ansiedade. Esses transtornos são frequentemente caracterizados por uma sensibilidade interoceptiva subjetiva aumentada, mas com precisão interoceptiva reduzida. Isso significa que os indivíduos podem perceber intensamente os sinais internos, mas de forma imprecisa, exacerbando as respostas emocionais negativas e contribuindo para sintomas como ansiedade antecipatória e amplificação sensorial central, né? Nos casos de dor crônica que agudiza,
né? Nos casos de vaginismo também essa ansiedade antecipatória, que acontece muito nos casos do vaginismo, né? E essa, por exemplo, pacientes que às vezes a gente toca só no introito vaginal, de leve, parece que ela está tendo um surto de ansiedade e está querendo chamar atenção. Então, você sabe que aquilo ali, você sabe a pressão que você está colocando, né? Mas ela está exacerbando aquele sinal, né? Então, ai, tá doendo muito, 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 não, 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 tá doendo muito, muito. Isso já aconteceu comigo também, né? Então, eu percebi que tinha algo aí que estava fora do controle, do meu controle, né? Então, e aí ela me falou que a médica, a ginecologista dela deu um remédio para ansiedade, mas ela achou que é besteira, que ela não tem crise de ansiedade, que ela não ia tomar. E aí eu perguntei sobre a terapia, ela falou que ela não estava trabalhando na terapia a questão do vaginismo, né? E ela veio para mim, a gente fez um trabalho durante 1 ano e meio, eu com muito cuidado ali, falei, olha, você retornou agora a gente precisa evoluir, né? Então, preciso que você tome a decisão de realmente se abrir para isso. E aí foi quando ela se colocou nessa ansiedade, nessa coisa dessa fuga, né? E aí eu encostei ela um pouco na parede. Eu falei, olha, a gente não tem condições de seguir aqui, de eu te ajudar, se você não me ajudar, a te ajudar. A decisão é sua, né? Porque você está fazendo terapia e você não comentou com a terapeuta sobre o que a gente faz aqui, o quanto isso realmente é importante para você, né? Porque é uma questão bem delicada isso. E às vezes ali na sessão da fisiopélvica é que aparece, né? A disfunção interoceptiva pode levar a uma regulação emocional inadequada, afetando a motivação e a percepção do self. Em condições como a esquizofrenia, observa-se uma integridade neural estrutural anormal dentro do circuito interoceptivo, comprometendo a autoconsciência e o insight emocional. É interessante quando você faz terapia, né? Que a gente consegue desenvolver essa autoconsciência, essa autopercepção, e a partir disso, no processo terapêutico, a gente vai tendo os insights, né? Então, numa condição de esquizofrenia, você perde essa capacidade desse insight emocional quando você entra em contato com as suas emoções, né? E assim, entender um pouquinho disso me ajuda muito a entender até onde a gente pode chegar, né, com a físio, porque a pessoa, ela não vem só com os distúrbios do assoalho pélvico, os distúrbios pélvicos, ela é essa pessoa que talvez tenha uma crise de ansiedade, que tenha depressão, que seja uma pessoa deprimida, que ela pode ter um distúrbio aí mais grave, né, psiquiátrico, como uma esquizofrenia, ou ela pode ter um grau de autismo, né? E a gente não tem uma formação para identificar isso, mas a forma como isso interfere no corpo, na experiência corporal, das emoções dela, da consciência que ela tem dela mesma, vai se processar ao longo do tratamento, do nosso tratamento. Porque se para mudar comportamento a gente precisa trazer para ela percepção, se ela tem uma disfunção de interocepção, de autorregulação, ela não consegue desenvolver os próximos passos, né? E nem sempre a gente está preparada para identificar isso. Aqui fala... Oi, pode falar. A gente não está preparado para identificar, mas é com a gente que acontece, né? Porque, assim, exatamente. Às vezes é quando mais você para a toca gente. lá, né? Que vai acontecer. Então, por isso esse trabalho multi, não, você está certíssima, Lili, certíssima. Que é um trabalho que a gente gosta, né, Cleima? Porque a forma como a gente faz o exercício, a forma como a gente toca, né? E é complicado, tem muita paciente que não vai querer ficar com a gente justamente porque a gente não faz só a parte prática ali, né? A gente quer ouvir, a gente quer acolher, então não entende muito
como que é essa abordagem. Eu percebo, assim, uma certa resistência também, né? Que também é natural, se a gente pensar que a gente começa a estar num lugar mais terapêutico, não fazendo terapia psicológica, mas a gente está num lugar mais terapêutico, de uma assistência mais integrada para essa mulher. E da mesma forma que ela, às vezes, na terapia, ela vai fugir dali, né? Ela vai questionar algumas coisas com a terapeuta, ela acaba jogando isso para cima da gente também, né? Porque de alguma forma a gente disparou alguma coisa que ela não queria estar olhando. Sim. Ô, Liris, e você faz a interação com o terapeuta? Assim, claro, se Quando, o paciente permitir. exatamente, quando Tá. permite, eu gosto muito de conversar, justamente para falar, olha, meu papel aqui é só dar acolhimento, mas ela não tem condições de seguir nos meus exercícios se ela não estiver acompanhada com você dando suporte. Esse é um ponto principal, assim, da minha conversa com o terapeuta. Eu preciso do seu suporte emocional, porque às vezes ela vai sair daqui da sessão e ela pode vir a ter sonhos, ter pesadelos, ela pode falar de mais coisas. Então, essa assistência é você que dá, só que abre coisas para que venham isso, e às vezes não abre na sessão da terapia, mas abre na físio, mas ela precisa ter alguém para dar assistência, sim, nesse sentido, entendeu? Então, dela entender que, olha, calma, pode ser que depois venha choro, pode ser que venha angústia, pode ser que venha uma sensação de você estar mais deprimida, sem vontade de fazer as coisas, e a gente vai passando pelos processos de entender isso, né? Porque também tem, né, a questão quando você pega uma paciente muito ansiosa, às vezes ela deprime um pouquinho, né? Até ela se autorregular. Você está trazendo uma experiência para aquilo que ela não quer olhar. Então, a mente do ansioso é muito agitada, né? E você traz ali para o estado de presença e para algo que ela não tem controle. Então, ficar nesse estado de pausa pode parecer ensurdecedor para ela, muito incômodo, né? Às vezes ela já chega falando, né? E hoje atendi um homem e ele precisa fazer uma rádio agora, um pós-prostaté. Ele falou, olha, não, assim, o doutor da rádio só me mandou aqui porque eu preciso manter minha bexiga cheia, só por isso. Não estou perdendo urina nem nada, mas é só para manter a bexiga cheia, você tá entendendo? É Ele já assim chegou mesmo. assim, esse foi o discurso dele. É assim, E é aí, como bem é o que que você você faz falou, nesses né? casos, Cleima? Então, esse senhor, ele era um médico, né? E realmente ele estava continente, ele está nos 5 meses pós-operatório, e ele vai para a rádio, porque tem adjuvância na história. Então foi bem fácil eu explicar para ele que eu precisava que ele tivesse essa bexiga mais cheia e tal, para durante a rádio ter a bexiga cheia. Mas assim, é uma contração péssima, e daí nessas horas que eu acho que o biofeedback ajuda. Porque daí a gente mostra para eles a real situação, entende? Ó, não, Entendi, tem que melhorar aqui, vamos melhorar e tal. Vamos melhorar. entendi É, sim. bem isso. Ah. E você, Pri? Oli, eu estou ouvindo vocês falarem, eu sou há muito menos tempo da pélvica, né, do que da ortopedia. Então, mas eu tenho lidado muito com pacientes crônicos, e aí tem essa experiência da pélvica mais nova para mim. Eu percebo que as pessoas vêm muito, às vezes, com essa resistência, porque vem muito para a parte física, né? Como ela falou, eu vim aqui porque a minha bexiga tem que ficar cheia, eu vim aqui porque eu tenho essa dificuldade. E ela não tem noção do quanto esse trabalho é mais profundo, até da forma É, como a gente trabalha, como a gente aprendeu a trabalhar com você. E então, assim, eu procuro, mesmo na ortopedia, deixar bem claro, principalmente para o paciente crônico, o quanto, tentar fazer ele entender de uma maneira mais simples possível o quanto isso é neural, não é só físico. Porque ele tem paciente que fala, minha coluna é estragada mesmo.
Ela não fala assim, a sua coluna não é estragada. Então, assim, ele já tem esse pensamento de que aquilo não tem jeito, né? E aí eu tento deixar claro para ele que a dor ela é um mecanismo neural, mas não dessa forma, de uma forma mais simplificada, para que ele entenda realmente aquilo, para que talvez mais tarde ele entenda que realmente talvez seja necessário uma terapia conjunta, né, com um terapeuta, que muita gente ainda é fechado para isso, e que consiga aderir melhor ao trabalho multidisciplinar. Mas eu sinto que às vezes essa dificuldade do paciente mesmo entender que isso não é só físico, né, que é um mecanismo neural e que muitas outras coisas vão ter que ser trabalhadas juntas. E até tem uma paciente que eu acabei lembrando dela, que ela, na verdade, ela teve uma experiência traumática com a coluna. Ela travou de uma forma muito ruim, foi para o hospital em quatro apoios, enfim. Ela tinha um pânico de mexer a lombar. Ela fez um procedimento, mas estava tudo bem com ela, mas demorou muito tempo para ela entender. E aí, quando ela entrava numa crise, quando ela conseguia melhorar e entrar, começar a fazer atividade física, ela sempre achava que tudo ia machucar ela. Aí eu explicava para ela, fui explicando que a dor é assim, que ela, né, da catastrofização, do medo da dor, da antecipação, ela pensando, ela fazia terapia. E às vezes, quando ela via que começava a doer alguma coisa, porque ela fez academia, ela entrava em pânico. Aí ela me mandava mensagem, aí eu mandava um áudio para ela, falando tudo que eu já tinha falado para ela. Não, isso não é nada, é porque você fez exercício, tá tudo bem, faz o que você já aprendeu a fazer aqui, para você liberar, para você respirar, para você soltar, tá, 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 tá. Tá. Aí ela falou assim, Pri, eu escutava seu áudio umas 3 vezes. Aí eu me acalmava. Hoje em dia ela não vai mais. Ela falou assim, de vez em quando acontece alguma coisa, ela me manda uma mensagem, ela falou assim, manda um áudio para mim, porque ela tem esse pensamento viciado que a gente falou lá no É isso começo, mesmo. de que É. vai acontecer tudo de novo, que a coluna dela vai começar a doer, que ela vai travar, que ela vai parar no hospital, que ela vai ficar de quatro apoios, ela não vai conseguir ficar em pé, e que ela vai ter que fazer uma cirurgia, qualquer coisa, entendeu? Tipo, ela viajou e falei, meu, você viajou, ficou 5 horas sentada, minha lombar também doeu, né? Mas tudo ela tinha um aspecto muito maior, e demorou muito tempo para ela entender que isso era uma coisa que ela ia criando, e aí ia tendo mecanismos de alerta no cérebro dela, ia disparando tensão e contração e dor, e demorou muito tempo Opa, deu uma falhada. para ela Mas entender é a isso. Né? E dispareunia, né, assim, de eu Lilis? falar e repetir, e tem alguma vez que desencadeia dor e ela consegue controlar, né? Eu procuro trabalhar na educação em dor, mas acho que às vezes a pessoa vem muito focada na dor física e ela não entende o quanto essa dor ela é neural, ela é real, mas Isso, ela é criada exatamente. É. aqui. E aí ela precisa aprender a entender isso para aprender a lidar e talvez É, buscar ajuda, porque talvez não seja possível sem ajuda, né? De medicamento, psiquiátrico, sei lá, né? exatamente. Essa dor, esse processo de entender a dor crônica, né? E o medo da dor, a cinesiofobia, a Thaís que deu aula pra gente disso, né? É bem interessante mesmo. A gente fala muito disso lá no consultório, das pacientes que a Thais atende, dos mecanismos dela para trabalhar com a cinesiofobia. Ajuda muito, assim. Como você quebrar esse ciclo que essa sua paciente entrou. É trabalhoso. Esse ciclo Fazia terapia, catastrófico, né? ela tomava medicamento. Aí teve uma hora que ela falou, Pri, eu vou parar de tomar medicamento. Falei, não, não para, não. Ela falou assim, não, vou parar porque não está adiantando. Eu falei, não para. Falei, continua, vai lá, conversa com seu psiquiatra, conversa com seu É, terapeuta. Falei, não para. Porque assim, eu tô tomando medicamento, tô fazendo terapia, tô fazendo nada funciona, né? Mas ela tem esse mecanismo. Falei, não, mas vai funcionar. Falei, não para de tomar, não. é, E aí ela, graças a Deus, mas assim, ela já fazia um acompanhamento, mas era a forma como ela via a dor dela fazia com que nada disso funcionasse, nem o medicamento, nem a terapia. A partir é, do momento que ela entendeu que aquela dor, né, que eu falo, sua dor é real, porque acho que a pior coisa que tem, pela minha experiência com os pacientes,
para um paciente é você, né, não respeitar a dor dele, né? Porque muitos deles falam assim, que os familiares não acreditam na dor, que acham que é exagero e tal. Eu sempre falo, a sua dor é real, eu entendo a sua dor, eu acredito na sua dor, mas eu tento explicar esse mecanismo, né? Que essa paciente, graças a Deus, conseguiu com um pouco, né? Com insistência entender. E isso foi a única coisa que melhorou a dor dela. Ela entender isso e ir aplicando, né? Então isso funcionou junto com o todo, mas a partir desse entendimento, que parecia muito pouco, ela achava muito pouco, não é possível, que é só porque não é isso. Eu falei, então vai fazendo, eu falei, vai fazendo, vai repetindo, e deu certo. Mas né, não negligenciar a dor dele, mas fazer ele entender ou ver essa dor de outra forma, porque fica só. Ele quer saber que tá doendo aqui, tipo, tá doendo meu ombro, tá doendo minha pelve, tá doendo minha lombar, né? Ele quer saber da dor, ele não tá pensando em como, né, o que vai exacerbar ela ou não, né? Foca só na dor, Exato. né? Que é só nessa experiência sensorial da dor. E o artigo aqui também ele traz a questão do autismo, né? Aqui, deixa eu voltar. Da interocepção, como que ela se dá no autismo. Depois, na doença, o impacto da doença de Alzheimer e doença de Parkinson, que também interfere nessas respostas, né? Sim. E que é da fisiopélvica, essa parte também do intestino irritável e da bexiga hiperativa, né? Então, a disfunção interoceptiva contribui para sintomas como dor visceral e alterações nos hábitos intestinais. A síndrome do intestino irritável frequentemente apresenta alta sensibilidade interoceptiva subjetiva, refletindo um foco intenso em sintomas gastrointestinais. Então, a síndrome do intestino irritável, ela pode ser considerada um distúrbio dessa interocepção, né? E a dor crônica também. Como fibromialgia e dor lombar crônica, a precisão interoceptiva objetiva pode prever a gravidade dos sintomas. A interocepção desempenha um papel crucial na percepção da dor e na resposta a estímulos, influenciando a experiência da dor e a eficácia das estratégias de enfrentamento, que é justamente isso que você falou, né? Criar estratégias para que ela quebre esse ciclo do medo da dor, né? E aí isso ela vai gerenciando os aspectos negativos que essa dor causa, dor, tensão, dor, quebrando esse ciclo, né? E trazendo experiências que são experiências desfocadas da experiência dolorosa, né? Eu entendo muito isso, assim, quando eu faço trabalho com a Thaís, tá com dor, tá bom, a gente vai buscando ali naquela sensação dolorosa, melhorar o posicionamento, trazer respiração, ressignificar aquela posição para ir mandando novas experiências para ela, né? E não simplesmente sair da posição porque ela está com dor, né? Então, isso também é um processo. E aqui ele fala da medicina bioeletrônica, é uma abordagem terapêutica emergente que utiliza dispositivos modular circuitos neurais específicos, visando tratar disfunções interoceptivas. Essa técnica envolve a aplicação de estimulação elétrica para influenciar diretamente a sinalização neural, com potenciais benefícios em condições como dor crônica, depressão e distúrbios inflamatórios. Eu acredito que seja aquelas... tem pacientes... Neuromodulação, talvez. Antes a gente falava eletrochoque, né? Mas hoje é bem mais... aqui na USP tem um centro para trabalhar de depressão crônica, para pacientes que... Aí eles usam um capacete, eu não sei se é estímulo eletromagnético, o que é, para modificação dessas ondas cerebrais, eu achei bem interessante. A estimulação do nervo vago, que tem mostrado efeitos promissores na regulação emocional e no tratamento de condições psiquiátricas também, né? Agora, como é feita essa estimulação do nervo vago, eu não sei.
que ele também não falou disso, e o biofeedback, né? E a gente tem formas de trabalhar o biofeedback na físio, né? E isso faz com que a gente consiga trabalhar essa autoconsciência, né? Tanto para o manejo da ansiedade, estresse e dor crônica, né? Então, por exemplo, isso que a Pri falou, né? Da dor, da tensão. Então, você usar recursos de biofeedback para quebrar esse mecanismo aí do medo da dor, do medo de movimentar, das experiências catastróficas ligadas a isso. Intervenções biocomportamentais, como exposição interoceptiva, também são utilizadas para acostumar os pacientes a sensações fisiológicas desconfortáveis, reduzindo a reatividade emocional, que é você entrar em contato com essa situação de desconforto, que gera dor, por exemplo, e você vai diminuindo a reatividade da emoção negativa naquele momento, né? Trazendo novas experiências ali. E esse é o que a gente trabalha muito para dor crônica e para esse medo, né, de movimentar. E os desafios e perspectivas futuras, né? Desenvolvimento de tecnologias e abordagens eficazes para modular a interocepção, identificar mesmo essas alterações de interocepção, né? Aí ele fala de imagens, de neuroimagem, modulagem computacional para mapear os circuitos interoceptivos e entender melhor suas funções, né? E aqui uma coisa que chama muita atenção é que tudo isso leva a gente a desenvolver um trabalho cada vez mais personalizado, mais individualizado, né? De estar ali com aquela pessoa, considerando a pessoa por ela, é diferente, né, do que hoje muitos médicos estão habituados a fazer, né? Então, vai te colocando em caixinhas. Não, aqui, esse é um trabalho muito bom para o físio e para o psicólogo, porque a gente consegue dar essa assistência um a um, né? A medicina de ponta também já sabe disso, né? A importância de ser um a um, né? Com os aspectos que envolvem todo o ambiente emocional e físico daquele paciente, né? E a questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade. A psicologia, a neurociência, aliadas tecnologias médicas, né? Novas estratégias para o tratamento de distúrbios interoceptivos. Intervenções comportamentais e farmacológicas, até terapias baseadas em dispositivos como estimulação cerebral profunda e estimulação magnética transcraniana, que é essa estimulação magnética transcraniana que é utilizado aqui na USP para o tratamento de depressão grave. Então, tem um setor, tem até um conhecido nosso que fez tratamento lá e realmente foi muito importante para ele. Desafios e perspectivas futuras para compreender a relação com a fisioterapia pélvica, né? Então, e aí fica uma reflexão para a gente, né? As disfunções pélvicas são frequentemente acompanhadas por estresse e ansiedade, que podem ser tanto uma causa quanto uma consequência da disfunção interoceptiva. Então, de alguma forma, as nossas pacientes sempre vão ter alguma disfunção nesse sentido, da interocepção. A interocepção influencia a forma como sinais internos são percebidos e interpretados, afetando o estado emocional e a qualidade de vida. Compreender a interocepção pode abrir novas vias para o tratamento de disfunções pélvicas, intervenções que visam modular a percepção interoceptiva, como aí fala do biofeedback também, podem ajudar a regular as respostas fisiológicas e emocionais, oferecendo alívio para os sintomas crônicos. E aí, as saídas, né, eu vejo muito ali o trabalho com a fáscia, o trabalho da percepção, né, que a gente usa muito no trabalho da fáscia com os receptores miofasciais, né, os receptores que estão na fáscia, de pressão, de tração, de compressão, de temperatura. São formas da gente trabalhar com esses mecanismos também dentro da físio.
interocepção influencia a percepção da dor e a regulação emocional. Desenvolver intervenções mais eficazes e personalizadas para mulheres que sofrem de disfunções pélvicas e do assoalho pélvico. Essa compreensão pode não apenas melhorar o manejo dos sintomas, mas também promover uma melhor qualidade de vida para essas pacientes. Essa é o que o artigo, né, leva a gente a refletir desse trabalho mesmo da fisiopélvica, né? Considerando todos esses aspectos emocionais e a importância da gente não fazer um trabalho que não seja dissociado de um trabalho junto com outros profissionais, né? Então, a importância da gente poder dar uma assistência integrada para esses pacientes, compreendendo os aspectos emocionais ligados ao físico e também a individualização e a personalização dos nossos atendimentos, né? Eu acredito que na fisiopélvica, cada vez mais explorando os recursos mindfulness mesmo, que a Cleima trouxe para a gente, né? E esses aspectos também estão na face, dos receptores da face. Eu acho que é isso que vai ajudar a gente nesse caminho. Nossa, Liri, disponibiliza para a gente aí o artigo, daí a gente lê e retorna. Sim, claro. Eu vou só dar um